Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ver se vai chegar mais alguém. Professor Paulo, bem-vindo. Gostei do visual, hein? Aê. O áudio tá bacana? Estão ouvindo bem? Paulo, fica à vontade, se apresenta aí. Pode ter algum aluno novo e pode arrochar o nó. Você está mutado. Desmuta o seu microfone, mestre. Pronto, estava tentando tirar esse embaçado aqui. Bom, boa noite a todos, muito boa noite. Muito bom estar aqui com vocês. Esse mês de dezembro falando sobre foco estratégico. E essa aula vai ser um pouquinho diferente, né? O que eu fiz? Eu vou tentar aqui compartilhar com vocês a minha tela aqui no outro computador, para que vocês possam acompanhar aqui a minha imagem aqui e acompanhar a tela aqui comigo. Deixa eu ver se eu vou conseguir fazer isso daí. Que aí, ver se vocês estão conseguindo ver aí comigo. Tá conseguindo ver aí, Júnior? Ainda está compartilhando, não. Na tela da outra imagem minha lá, do Está Paulo. carregando. Pera aí. Ah, então tá show. Beleza. Aí, agora foi. 70B2B, foco estratégico. Show de bola. Beleza. Bom, vamos lá. Como eu falei, né, muito boa noite. Eu sou o Paulo. Gosto de falar que eu sou filho de Deus, primeiramente. Depois, né, eu sou marido da Ivone. Eu sou pai do Bento, sou pastor, professor. E falo sobre disciplinas espirituais e bons hábitos, né? Sou empreendedor digital também. Então, eu gosto de compartilhar sobre isso. Eu quero falar com vocês hoje sobre foco estratégico. Como que você pode eliminar distrações e potencializar resultados. E aí, eu quero que o objetivo dessa aula seja, né, eu vou ensinar para vocês aí hoje, falar sobre o método 3R, né, que é o método que eu uso nas minhas consultorias, falar sobre alguns dados, né, que acontecem hoje no Brasil e também falar sobre como o foco estratégico ele é algo bíblico. Então, assim, você que é cristão ou você que não é cristão está aqui nessa aula, essa aula vai ficar gravada. Então, assim, a Bíblia é o livro mais lido do mundo. Então, ela tem princípios estratégicos para nortear decisões que a gente vai tomar na nossa empresa, decisões que a gente vai tomar na nossa vida. Então, a Bíblia ela é extremamente importante para nós. E eu quero começar perguntando para vocês o seguinte: quantas vezes que você já se distraiu hoje? Você já se distraiu hoje algum momento do seu dia? Você foi fazer alguma tarefa e aí você se distraiu, pegou o celular, entrou no Instagram, respondeu alguém no WhatsApp, sei lá, o celular acabou a bateria, você teve que colocar para carregar, enfim. Você já se distraiu hoje? Quero ouvir de vocês aí. Você foi fazer uma tarefa, se propôs a fazer uma tarefa, mas você se distraiu nessa tarefa. Tem alguém aí? Me responde aí. Quem já fez isso hoje? Pessoal aí, deixa eu ver se tem alguém aqui da... Isaac tá aqui. A Ieda levantou a mão, né? Isaac, seja bem-vindo. Primeira aula, né, Isaac? Você está participando aqui. Nossa, né? Comigo aqui, te dando aula aqui. Isaac faz parte da comunidade 70. Ieda levantou a mão. Mais alguém aí se distraiu em alguma coisa que você fez hoje? O Vitor, né? Principalmente depois de tomar café, né? Isaac também já se distraiu. É muito comum, né? A gente se distrair, né? Isaac falou, não foi uma só, não. Eu também, aqui também foram várias hoje. Então, assim, já me distraí várias vezes aqui. Hoje é muito comum, né, a gente se distrair, porque as distrações elas estão aí a todo tempo. Só que tem um problema, as distrações elas tiram o nosso foco. As distrações tiram o foco do nosso objetivo. E a gente demora mais a focar no objetivo, quando a gente perde o nosso foco. E as distrações, elas nos atrapalham. Então, eu quero falar aqui nessa noite com vocês sobre isso, como que você pode ter um foco estratégico, como que você pode eliminar distrações que vão te atrapalhar e que te impedem de você faturar mais, de você vender mais, de você evoluir e de você crescer como pessoa e como empresa. Como é que você pode fazer isso? Mas antes eu quero saber de vocês aí. Quantas notificações, né? O Isaac colocou aí, não foi uma só não. Quantas notificações interromperam aí sua atenção? Ida tá com a mão levantada, se quiser falar aí, fica à vontade. Quero ouvir vocês aí um pouquinho. Se alguém quiser falar, professor Júnior também. Quantas notificações interromperam aí o seu dia hoje? Tiraram sua atenção? Cara,
as minhas são poucas, é porque eu sou um cara bem concentrado. Mas como meus filhos estão de férias, aí toda hora vem aqui minha filha ou meu filho pedir uma coisa ou outra. É comum, Só. né? É. É comum, então. É comum a gente se distrair, principalmente a gente que é pai, né? Então, assim, os filhos, a gente não vai dizer não, né? A gente está trabalhando, a gente vai ali acolher, então, principalmente você, você que é mãe, pai, enfim. É comum a gente ter interrupções no meio do nosso dia. É comum isso acontecer. Isso daí faz parte. E aí eu quero trazer aqui para você, só para que você possa entender essa frase que ela diz o seguinte: quem controla o seu foco, controla o seu resultado. Então, se você consegue controlar o seu foco, você consegue controlar o seu resultado. Se você consegue entender onde você precisa colocar energia e foco, você vai entender e você vai ter um resultado naquela área. O professor Júnior aí postou hoje, acredito que foi hoje, você sempre fala aí também, né, Júnior? Se você sabe o que você está plantando, você não vai temer a colheita. Porque você sabe o que você está plantando, você sabe o que vai acontecer, você sabe se vai dar certo ou se não vai dar certo. Você sabe onde você está colocando energia. Então, se você consegue controlar o seu foco, você consegue controlar o seu resultado. Você sabe qual vai ser o resultado. Só se é algo assim muito inesperado, né, que não tem como você controlar ali acontecer, que aí é algum fator da natureza, alguma coisa de acontecer e você não conseguir controlar ali. Mas aquilo que dá para você controlar e dá para você colocar o seu foco, você vai conseguir ter um resultado expressivo. Então, basta você colocar aí o seu foco na coisa certa. E eu quero trazer alguns dados aqui, bem tristes para nós, ao mesmo tempo que é bom, né? A gente está aqui no contexto digital, a gente está aqui na B2B, uma empresa de empreendedorismo digital, né? Um dos maiores ecossistemas de empreendedorismo digital do Brasil. Só que tem um lado também ruim da tecnologia, tem um lado ruim do digital. Como, por exemplo, esse dado aí, que diz o seguinte: o ranking mostra que o Brasil ele é o segundo país que mais passa tempo em frente às telas. Nós estamos aí em segundo lugar, né? Uma média de 9 horas e 32 minutos em frente às telas. É muito tempo, gente. É muito tempo. É muito tempo. O professor Júnior aí sabe da porcentagem exata, né? Dentro das nossas 24 horas, mas é muito tempo que a gente fica na frente das telas. E por ficar muito tempo nas frente das telas, a gente perde também muito tempo. A gente não consegue ali ter foco, porque a gente fica na tela vendo várias coisas de várias pessoas, trabalhando, respondendo WhatsApp, respondendo cliente, mandando e-mail, vendo relatório disso, vendo relatório daquilo, tendo reunião. Mas é muito tempo que a gente fica nas telas. E aí, às vezes, acaba tirando o nosso foco no nosso objetivo, acaba tirando a nossa atenção. E olha que dado triste esse, que eu me deparei também. A tecnologia está deixando a gente mais burro. A gente tem uma atenção menor do que um peixinho dourado. O peixinho dourado ele consegue ter mais atenção que a gente, ele consegue ter mais foco que a gente. Né? Foi feita uma pesquisa e esse peixinho dourado ele consegue ter um foco de 9 segundos. Foi feita uma pesquisa com mais de 300 humanos e esses humanos, a maioria deles responderam que, no geral, no apanhado geral nessa pesquisa, e descobriu que um peixe dourado consegue manter o foco dele por 9 segundos e o ser humano consegue manter por 8 segundos o foco dele. Então você sempre está aí perdendo seu foco. Por exemplo, você está aqui agora, talvez chegou uma mensagem no seu WhatsApp, talvez alguém falou alguma coisa, talvez você está fazendo alguma coisa de casa, você trabalhou o dia inteiro, você precisa resolver uma coisa ou outra. Então, assim, o nosso foco está sendo perdido. E se a gente não coloca o foco no lugar certo, a gente deixa de alcançar o nosso objetivo. A gente deixa de alcançar nossos resultados. A gente deixa de alcançar as nossas vendas, que é o mais importante. E aí a gente deixa de ganhar dinheiro, a gente deixa de impactar a vida de pessoas, a gente deixa de transformar a vida de pessoas. E aí, com base nisso, eu trouxe aqui 3 princípios do método 3Rs aqui, né, que eu aplico aqui, que eu vivo isso no meu dia a dia. Né, eu não estou trazendo nada aqui que eu não vivo, eu vivo isso no meu dia a dia, aprendo todos os dias também, né, e desenvolvi esse método, que é esse método 3Rs, do ritmo, rotina e o ritual. Os mais antigos aí, a galera que estava na aula magna que a gente fez no começo do mês, eu falei um pouco sobre isso ali, de uma forma breve e rápida, e eu quero entrar um pouco mais a fundo aqui sobre isso com vocês. Mas assim, alguém já sabia desses dados? Quero ouvir de vocês aí. Alguém já sabia desse dado do peixinho dourado? Alguém já sabia desse dado aí que eu passei das telas? Levanta a mão aí. Quero ouvir de vocês se alguém já sabia desses dados, se você já tinha consciência sobre isso.
Vitor falou que o do peixe é novidade, né? Será que o peixe é mais inteligente que a gente? Tá todo mundo virando a Dory? Todo mundo perdido ali, né? Procurando Nemo. Então vamos lá, galera. É o seguinte, primeira coisa, eu quero falar sobre o ritmo, né? Eclesiastes 3, né, que é um texto muito conhecido, escrito por Salomão, o homem mais rico na história humana que já existiu. Ele falou o seguinte: para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Há um tempo para cada propósito específico debaixo do céu. Ou seja, há um ritmo, há um tempo oportuno onde eu preciso entender qual é esse tempo e preciso colocar energia, foco, disposição, recurso naquele momento, naquela coisa que eu estou fazendo. Ou com aquelas pessoas que eu estou conversando, ou com aquelas pessoas que eu estou falando, ou com quem eu estou me relacionando. Há um tempo certo para cada coisa. E não estou falando aqui, e Salomão não escreve no sentido de determinismo, ou seja, você tem que fazer se você perder aquele momento ali específico que você perdeu. Não é isso. Não é essa a ideia do texto. Mas há um propósito para cada coisa debaixo do céu, para cada ocasião, para tudo que você for fazer, há um propósito debaixo do céu. E aí há um ritmo, e como eu falei, eu vou falar um pouco sobre isso, então há um ritmo dentro do seu dia. Há um ritmo que você precisa colocar energia, colocar foco. Então, a primeira coisa que eu quero falar com você aqui é que você domine o ritmo do seu dia. Você acorda dominando o ritmo do seu dia ou você deixa o seu dia dominar o seu ritmo? Que é uma diferença. Porque quando você acorda dominando o seu dia, você acorda governando o seu dia, vou usar essa palavra aqui, você acorda com clareza daquilo que você vai fazer no dia, você acorda consciente daquilo que você vai fazer no dia, as coisas fluem de uma forma muito mais natural, de uma forma muito mais saudável, do que você correr apressado naquela correria. O dia lá você tem 1000 coisas para fazer, você já acorda atrasado, e aí tem que resolver problema com o filho, tem que deixar o filho na escola, tem que resolver isso e aquilo, tem que pagar boleto de X e Y, e muita coisa para resolver, e você fica ali atordoado, cheio de tarefas na sua cabeça, estressado, e aí você não consegue colocar foco. E aí você não consegue colocar energia. O seu ritmo está muito alto, a frequência está muito alta, está lá em cima. O nosso ritmo, ele é feito de altos e baixos. Precisa ter os picos e precisa também desacelerar. Porque se você só tá no pico lá em cima correria, afinal de ano eu preciso resolver isso, preciso resolver aquilo, e você tá numa correria danada, e você precisa fazer tudo, porque o mundo decidiu que você precisa fazer tudo ali naquele momento, naquela hora, e você não consegue desacelerar. Talvez você não consegue dormir, porque é muita coisa para resolver na mente. Tava tendo uma reunião com o Vitor hoje, né? E ele falou assim: pô, Paulo, o que tira o seu sono? Eu tava compartilhando com ele o que tira o meu sono. É difícil as coisas tirarem meu sono, mas tem algumas coisas que tiram meu sono. Então, assim, são coisas pra gente refletir. O que tira o seu sono? Como que é o seu ritmo? Então, você precisa dominar o seu ritmo. Primeira coisa, você precisa dominar o ritmo do seu dia, não deixar o seu dia dominar o seu ritmo. É você que precisa dominar. Eu gosto muito da expressão, quando Deus ele fala com Adão, ele fala para ele dominar sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais do campo, para ele dominar, para ele colocar nome, para ele ser o governante ali, para ele ditar como é que vai ser, a forma como deveria se chamar, a forma como deveria ser organizada. Deus incluindo ele no ritmo dele. Deus inclui Adão no ritmo de Deus. Então Deus nos inclui no ritmo dele. Muitas vezes nós tiramos Deus do nosso ritmo, da nossa rotina, da nossa agenda. Então nós precisamos incluir Deus dentro da nossa rotina. Ou, na verdade, vou até colocar melhor, nós precisamos colocar o nosso ritmo dentro do ritmo de Deus, para que a gente possa ter um dia tranquilo e para que a gente possa dominar o nosso dia, o nosso ritmo. E aí eu quero te dar aqui algumas dicas para que você possa fazer isso. Primeira dica que eu quero te dar tenha blocos de tempo. Você tem essa prática, esse hábito de ter blocos de tempo? Por exemplo, eu sei qual é o ritmo do meu dia, que eu sou mais organizado, que eu sou mais focado. Essa noite agora, por exemplo, aqui, nesse período da noite, eu sou menos focado. Eu tô aqui me preparando as coisas para amanhã, para eu já acordar, para fazer um treino, para fazer uma coisa, para organizar ali o meu dia, ver como é que vai ser, e já começar o dia de manhã, e já organizando tudo, deixando tudo certo. Então, tenha blocos de tempo. No primeiro bloco do dia eu vou fazer isso, no segundo bloco eu vou fazer aquilo, no terceiro bloco eu vou fazer X.
Y. E você vai definindo. Então, de acordo com a sua agenda, você vai vendo. Ah, nesse bloco aqui eu sou mais ativo. Então, eu vou colocar a tarefa mais difícil aqui nesse bloco. Eu vou precisar de mais energia, de mais foco. Porque quando você faz isso, você vai colocar toda a sua energia ali naquele momento. Então, você precisa identificar qual horário que você tem maior produtividade. Seu bloco de tempo. E aí eu quero indicar aqui para você, né, que é um livro que eu li e que mudou minha vida, mudou minha perspectiva. Ele é um livro que ele tem algumas referências de outras religiões, né? Nós que somos cristãos, mas a gente precisa também beber de outras fontes, né? A Bíblia vai dizer que toda boa dádiva e todo dom gratuito, todo dom perfeito vem de Deus, ou seja, tudo aquilo que é bom vem de Deus. Então existem algumas coisas em outras religiões que a gente precisa também pegar para nós e aplicar na nossa rotina, no nosso dia. Por exemplo, nesse livro, quero te indicar, Mude Seus Horários, Mude Sua Vida, ele vai falar sobre como que você pode organizar o seu dia. Ele vai falar sobre como que você pode organizar o seu sono, metrificar o seu sono. Hoje em dia a gente tem aplicativos para isso. A gente precisa usar as redes sociais para melhorar a nossa qualidade de vida. Deus, ele é digno dos nossos esforços. Ele é merecedor dos nossos esforços. As pessoas também são. Então, assim, se eu quero vender algo, se eu quero gerar impacto na vida das pessoas com o meu produto, com o meu serviço, eu preciso ter uma rotina bem estabelecida, eu preciso ter um ritmo bem estabelecido, eu preciso dominar o meu ritmo. Então, eu quero te indicar esse livro. Leia esse livro é muito bom, fantástico. O doutor Surras, o sobrenome dele eu não vou saber pronunciar, eu acredito que ele é indiano, alguma coisa assim, né? Dessa linha aí. Mude seus horários, mude sua vida. Um livro fantástico, um livro muito bom que vale a pena você ler, vale a pena você pegar esse livro e você desenvolver os seus hábitos, a sua rotina. E aí nesse livro eu descobri isso daí. Alguém sabe o que é isso? O ciclo circadiano? Alguém já ouviu falar alguma vez sobre o ciclo circadiano do nosso corpo? Alguém já ouviu falar? Quem ouviu falar, levanta a mãozinha aí. Isaac, já ouviu falar? Mais alguém já ouviu falar sobre o ciclo circadiano? Sim, Luiz também já ouviu falar. O que é isso, o ciclo circadiano? Né? O ciclo circadiano, ele é o relógio biológico do seu corpo. Então, assim, tem aí os horários, tá vendo a imagem? Aí tem o horário das 24 horas, horário para você dormir, horário de sono profundo, horário onde o cortisol, ele tá, dá um pico de cortisol, horário que tem menor cortisol. Então, por exemplo, eu tô aqui agora, tô com as luzes, então, assim, eu tô mais alerta, mais ligado. Agora, se eu apago as luzes aqui, eu vou entrar ali num relógio biológico, eu vou adaptar o meu relógio biológico do meu corpo para eu dormir. Então, eu vou me preparando. E aí você vê, né, os picos, os horários aí na imagem, tem os horários de pico. Óbvio que isso daí você não vai seguir todos os dias. Mas se você, por exemplo, tem horário para você dormir, você tem horário para você acordar, você tem horário para você tomar café da manhã, você tem horário para você trabalhar, as coisas fluem de uma forma mais saudável, de uma forma mais natural. Porque quando você faz isso, quando você começa a entender isso e você organizar o seu relógio biológico, você tem menos insônia, você tem menos falta de energia e você tem menos falta de foco. Muitas vezes você não tem foco porque você não está ali regulado o seu sono, o seu ciclo circadiano, os seus hábitos não estão organizados. E aí você não tem foco, você não consegue ser produtivo. E aí se chama, né, no mundo mais criativo, né, é o bloqueio criativo. Ah, não estou conseguindo produzir nada agora. Eu não sou muito fã desse bloqueio criativo, não. Eu creio que há períodos, há propósitos, há tempo para cada coisa debaixo do céu. Então, assim, vai muito de cada um. Mas, quando você entende o seu relógio biológico, você fica mais tranquilo. Por exemplo, eu uso aqui um relógio que eu marco meus horários de sono. O período que eu tenho o sono mais profundo, o período que eu tenho o sono menos profundo, para eu saber qual o período que eu estou melhor. O período que vai marcar aqui o que eu estou fazendo, o que eu não estou fazendo. O período que o meu coração bate mais rápido, o período que o meu coração bate menos rápido, para eu saber se eu estou ali com tensa emoção naquele momento, ou se eu estou mais tranquilo, mais relaxado. Então, eu preciso saber qual o ritmo do meu corpo. Porque se eu não sei o ritmo do meu corpo, como é que eu vou saber ali, vou entrar numa reunião e vou fazer um processo de apresentação de venda ali, e vou trocar uma ideia com o cliente, e vou apresentar o meu produto, o meu serviço para ele, eu vou entrar ali todo sem graça, vou entrar ali falando leve, devagar, e vou entrar falando assim, e aí a pessoa não vai sentir a energia que eu estou colocando ali naquele negócio. A pessoa não vai sentir isso. Por quê? Porque às vezes eu estou com insônia,
Às vezes eu estou sem falta de foco. Às vezes eu estou sem energia. Mas isso dá para regular. Isso dá para você organizar. Dá para você entrar num ritmo que, nesse ritmo, você vai conseguir aí melhorar e você vai conseguir evoluir. Você vai conseguir vender mais, ser mais produtivo, ter mais foco, eliminar distrações. Então, em primeiro lugar, é você entender qual o seu ritmo. E aí eu volto aqui novamente essa frase antes de entrar aí para o segundo tópico. Então, domine o ritmo do seu dia. Entre nesse dia, o Joel J., que é um grande empresário, ele é referência para mim sobre performance, ele fala assim, 1-0 para mim. Comece o dia ganhando, não comece o dia perdendo. A gente tem essa mania de acordar e logo pegar o celular nas primeiras horas da manhã. Isso acaba com o nosso relógio biológico. Então, assim, comece o dia dominando. Comece o dia com o ritmo lá em cima, dominando o dia. Não deixe o dia dominar o seu ritmo, mas domine você o seu dia. E aí a gente pula para o terceiro ponto, que é super importante. Que aí quando você faz isso, você entra em quê? Na sua rotina. Que não é algo chato. A rotina não é algo ruim. A rotina é libertador. Eu tenho trabalhado... Hoje a gente fez 8 dias de lives semanais, diárias, perdão. Eu tô fazendo 21 lives durante 21 dias, lives devocionais. Então, assim, não sei se eu comentei, mas eu sou pastor de uma igreja local e eu tô fazendo lives devocionais porque esses hábitos, essas disciplinas espirituais, elas mudaram a minha vida e eu quero passar isso para as pessoas. Então, eu tô fazendo todos os dias, às 5h33 da manhã, pontualmente. E todos os dias eu tô fazendo isso, eu tô vendo como que tem mudado, assim. Eu nunca tinha feito isso nesses últimos 4 anos, que eu tenho me aprofundado com mais dedicação nesse assunto. Não tinha feito isso. E tenho visto a mudança no meu dia, na minha rotina. Bate os horários, já sinto fome, bate os horários, já tenho que dormir, bate os horários, já tenho que fazer uma tarefa. Tudo já está organizado. Por quê? Porque nós temos uma rotina. Precisamos desenvolver uma rotina clara, objetiva. O James Clear, no seu livro Hábitos Atômicos, ele vai dizer o seguinte: a diferença entre quem somos e quem podemos ser está em nossas rotinas diárias. Tem outro momento que ele diz assim: mostre-me, os seus hábitos e eu te mostro o seu futuro. Se você quer ter resultados exponenciais, eliminar distrações, isso está dentro da sua rotina diária. Isso está dentro de quem você é. Isso está dentro de como você pode se desenvolver. O seu resultado só depende de você. Guarda isso. O seu resultado só depende de você. Não depende do professor X, do expert Y. O seu resultado depende única e exclusivamente de você. Você vai determinar onde você vai chegar. Você que determina isso. De acordo com a sua rotina. É só você me mostrar os seus hábitos. Ah, não, mas eu quero ganhar muito dinheiro, eu quero fazer isso, eu quero que minha empresa chegue em tal lugar, eu quero ser referência nessa área. Tá, mas o que você está fazendo hoje com isso? Como é que está a sua rotina hoje? Sua rotina já mostra uma rotina de um empresário bem-sucedido, de um empreendedor bem-sucedido, de uma empresária bem-sucedida? Já mostra isso? Sua rotina precisa te mostrar isso. Teve uma vez que eu estava criticando uma líder minha. Estava criticando ela, uma líder religiosa. Eu estava criticando ela, assim, internamente. Eu não estava falando para outras pessoas, criando intriga, divisão, nada disso. Eu estava criticando comigo mesmo. Estava falando, ela poderia fazer isso, ela poderia fazer aquilo, ela poderia fazer X, Y. Fui apontando vários erros que ela tinha cometido. E aí, eu olhei assim, eu olhando para mim e falei assim, eu no lugar dela faria isso. Eu no lugar dela não faria aquilo que ela está fazendo. E comecei a julgar, comecei a falar. E aí, na hora, Deus falou assim comigo, por que você não começa a agir como que você já estivesse lá? Por que você já não toma as decisões como você já estivesse no lugar dela? Por que você não faz isso? E aquela mensagem veio assim, uma porrada na boca do meu estômago. Eu senti aquilo, eu falei, nossa, meu Deus, precisava ser tão dolorido assim? Precisava ser tão doído assim? E eu senti. E um tempo depois, eu entrei no lugar dela. Alguns meses depois. Então, assim, Deus já estava me preparando para eu assumir aquele lugar. Então, só que quando eu cheguei naquele lugar, eu estava mais pronto por conta daquela porrada que eu tinha tomado. Então, assim, a diferença está na sua rotina diária. A sua rotina diária. Sabe por quê, gente? O cérebro, ele adora padrões. Dentro da neurociência, há uma máxima que vai dizer
que quanto mais você tem padrões mentais, quanto mais você desenvolve padrões mentais, padrões comportamentais, menos desgaste emocional você tem. Então você tem menos desgaste emocional, fica mais fácil. A rotina fica mais fácil, flui de uma forma mais natural. Se você começa a todo dia fazer uma reunião de vendas, todos os dias, você começa a prospectar cliente, começa a vender todo dia, aquilo se torna automático. Você vende qualquer coisa. Você começa a fazer qualquer coisa. Por quê? Porque aquilo ali já se tornou parte de quem é você. Sócrates fala isso também, né? A gente precisa transformar o nosso hábito como a nossa segunda natureza. Então, quando você faz isso de forma constante e você implementa isso na sua rotina, você se torna aquilo. E aí isso faz uma diferença danada. Tem um outro livro também que eu quero indicar para vocês aqui, que é um livro também que mudou a minha mentalidade. Eu li esse livro em 2019, que é o livro A Única Coisa, do Gary Keller, se eu não me engano, o autor do livro. E deixa a imagem passar aí, eu acho que deu uma travada aí. A imagem passar, que ele diz o seguinte, você precisa ter a sua única coisa. Qual que é a sua única coisa? Qual a única coisa do seu negócio? Qual a única coisa que só você pode fazer no seu negócio? E ele chega num momento do livro que ele fala o seguinte, ele fala assim, qual é a única coisa que, ao você fazer essa única coisa, você eliminaria todas as outras coisas? Ou elas se tornariam desnecessárias ao você fazendo essa única coisa? E ele bate no livro, direto nesse livro, a única coisa, qual a sua única coisa, única coisa. Do começo ao fim ele vai falando de várias formas qual é a única coisa que você precisa ter. Aí, passou agora. E aí, existe a única coisa que é o mais amplo, né, no livro, que é o círculo maior, e existe a única coisa que é o foco simples. Qual a sua única coisa no momento, agora, que você pode fazer hoje? Como está o seu negócio hoje e qual a única coisa que você pode fazer hoje no seu negócio? Eu sei que você quer faturar 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, você quer se tornar um milionário. Também quero. Mas assim, o que você pode fazer hoje para você ganhar os seus primeiros aí 5 dígitos, 6 dígitos, 7 dígitos? Então assim, qual a sua única coisa que você pode fazer hoje? Porque você precisa saber a sua única coisa. Porque senão você vai pegar e você vai começar a colocar energia e tempo em coisas que são desnecessárias e que outras pessoas podem fazer por você. Você pode delegar. Por exemplo, não tem como eu ser marido, não tem como a minha esposa ter outro marido. Eu sou o único que posso ser marido dela no momento e eu sou o único que posso ser pai do meu filho. Isso é insubstituível. Só eu posso ser pai dele. Enquanto eu tô vivo. Depois que eu morrer, minha esposa pode casar com outra pessoa. Mas quando eu tô vivo, só eu posso ser. Então, assim, eu sou o único aqui. Agora, no meu negócio, fazendo uma coisa ou outra, fazendo um processo lá, um relatório, fazendo um planejamento estratégico, dando uma reunião, fazendo uma reunião. Isso aí, às vezes outra pessoa pode fazer isso no seu lugar, não precisa ser você. Então, assim, delegar funções. Qual a única coisa que só você pode fazer? Então, é uma resposta aí para você guardar na sua mente, beleza? Então, outra coisa, a gente agora vai para o ponto 3 e aí depois eu vou finalizar com uma atividade prática aqui para essa aula ser bem objetiva, direta e ficar aqui dinâmica. A terceira coisa, né, já falei aqui sobre ritmo, você precisa dominar o ritmo do seu dia, não deixar o dia dominar o seu ritmo. Você precisa dominar. Segundo, você precisa desenvolver uma rotina clara, específica, saber sua única coisa. Leia esse livro, a única coisa. Mude seus horários, mude sua vida. Também leia esse livro. Vai fazer uma diferença danada na sua vida. E terceiro, você precisa ter um ritual. Precisa ter um ritual. Um horário fixo de conexão com Deus. Você precisa disso. Porque nós somos criatura, Ele é criador. Não tem como a gente ter... Eu falei aqui na minha primeira aula aqui. Não tem como a gente ter gestão do tempo. A gente tem gestão no tempo. Dentro dele a gente tem a gestão. Agora, do tempo não tem como. Tava vendo aqui uma notícia agora de chuva de granizo no Rio. Caiu árvore de Natal, matou uma pessoa em Maricá, se eu não me engano. E aí onde meu sogro também tá, pareceu, não sei se foi tipo um ciclone. A gente não controla essas coisas. Não tem como controlar. Então você precisa de um ritual. Você precisa de um ritual de conexão com Deus, para que Deus possa falar assim, meu filho, eu quero que você faça isso, minha filha, eu quero que você faça aquilo. Para de gastar tempo, para de perder tempo com essas coisas. Faça aquilo que só você nasceu para fazer. Todos nós aqui temos um propósito único, específico, e só você nasceu para fazer. Ninguém outro vai fazer no seu lugar, só você pode fazer isso. Então saiba qual é o seu propósito, o seu ritual, desenvolva isso.
Porque o Senhor, Deus, ele vai guiar as suas ações. E tem um texto que eu gosto muito na Bíblia, que é, se a gente pudesse colocar, como a Constituição, talvez seria a Constituição de Jesus. A gente não tem a nossa Constituição, a galera aí de Brasília tem a Constituição, vocês entendem aí melhor dessa área do que eu, essa área política, mas se a gente pudesse colocar qual a Constituição de Jesus, o que Jesus falou no reino dele, enquanto ele esteve aqui na Terra? Né? Mateus 5, no Evangelho segundo Mateus, o 5 até o 7, fala sobre o reino de Deus. Ele vai falar sobre o Sermão do Monte. E aí, talvez, essa seria a Constituição, se a gente pudesse colocar dessa forma. A Constituição de Jesus. E ele chega no final lá do capítulo 6, ele diz o seguinte: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Tudo que você quer para o seu negócio vai ser acrescentado para você quando você coloca o reino de Deus como prioridade, sendo da vontade de Deus. Não inverta a ordem. Coloque Deus em primeiro lugar, as outras coisas vêm depois. Não inverta isso, não coloca primeiro o trabalho, depois Deus, não coloca Deus primeiro, depois vem o trabalho. Talvez você está num momento da vida que você colocou o trabalho em primeiro lugar e você teve um bom faturamento com isso, você foi bom, só que agora Deus está te falando assim: coloca o meu reino em primeiro lugar. Porque as outras coisas vão ser acrescentadas. Isso é promessa de Deus para nós. Isso é promessa. Então, não inverta a ordem. E eu coloquei uma frase que ela diz o seguinte: o foco do faturamento do teu negócio não deve ser maior do que o foco no reino de Deus. O teu foco que você tem, coloque ele no reino de Deus. Não só no faturamento. Eu tenho meu foco aqui do meu negócio. Eu tenho meu planejamento estratégico aqui. Estou desenvolvendo isso. Né? E tenho as minhas metas, minhas ambições, meus sonhos. Mas esse foco não pode ser maior do que no reino de Deus. Porque senão eu vou estar invertendo a ordem. E eu sei que muita gente diz isso, né? Que você precisa colocar sua saúde em primeiro lugar, seu trabalho em primeiro lugar, talvez sua família em primeiro lugar. Só que Jesus, o maior líder que já existiu, Jesus, o maior empreendedor de vidas que já existiu, ele falou: coloque o reino de Deus em primeiro lugar. Não coloque o teu negócio em primeiro lugar, coloque o reino de Deus em primeiro lugar. Que quando você faz isso, você consegue ter mais foco, você consegue criar um ambiente sem distrações. Porque quando você faz isso, quando você cria esse ritual, quando você cria esse ritual de conexão com Deus, eu gosto de fazer isso logo pela manhã. E aí eu quero te convidar. Amanhã eu vou estar no meu Instagram, né? Paulo Cachoeira está aí embaixo, só você entrar lá no Instagram, você me seguir, às 5h33 da manhã, fazendo uma devocional, falando sobre o reino de Deus. Então você está convidado. E a gente vai para o 9º dia amanhã. Então, assim, coloque o reino de Deus em primeiro lugar. Que isso vai fazer uma diferença na sua vida. Tenha um ritual devocional. Tenha um ritual de leitura da Bíblia, tenha um ritual de oração, tenha um ritual dessas disciplinas espirituais, de jejum. Tire um dia para você se abster do físico e você focar no espiritual, para você alimentar isso. Então, assim, isso vai fazer a diferença no seu negócio. Você vai ter mais foco, você vai ver que você vai ter mais foco. Porque sua mente vai ficar mais alerta. Você não vai ficar consumindo tanto açúcar. Então, assim, faça isso. Ritmo, rotina e ritual. Eu quero encerrar aqui a minha fala com a frase do Stephen Covey, no livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Ele diz o seguinte: priorizar o espiritual traz clareza e direção para todas as áreas da sua vida. Priorizar o espiritual traz clareza e direção para todas as áreas da sua vida. Quando eu priorizo o espiritual, as outras áreas da minha vida se tornam mais claras. Eu tenho mais foco nas outras áreas. Porque eu estou colocando Deus em prioridade. E se eu coloco Deus em prioridade, eu estou seguindo a promessa. E eu vou viver essa promessa das outras coisas serem acrescentadas. Então, que você possa fazer isso. Eu desejo que você possa fazer isso nessa aula. E eu quero te dar uma atividade prática. Né? Antes da gente encerrar aqui essa aula, eu quero saber de você, né? Quem aqui quer compartilhar alguma coisa, se chamou a sua atenção alguma coisa, esse é o momento para você fazer isso, antes da gente aí ir para atividade prática e a gente finalizar a nossa aula. Tem alguém aí que tem alguma dúvida, alguma pergunta, quer acrescentar alguma coisa naquilo que eu falei? Esse é o momento, essa é a hora. Amei as frases, quero até publicar elas. Só me marca lá, dá os créditos.
Com certeza vai estar lá teu nome marcado, sem dúvida. Muito foda. Porque, assim, abrindo aqui o coração aqui para vocês, eu por muito tempo eu, eu, eu andei num caminho e fui por um caminho sendo cristão, andei por um caminho de ir atrás do dinheiro, ir atrás do recurso, né? Me matando de trabalhar, trabalhando direto, né? Virando noites de trabalho. E eu vi assim que o dinheiro vinha, chegava, mas ele saía pelas minhas mãos. Ele não prosperava, ele não abençoava outras famílias, outras pessoas. E aí, quando eu fiz o caminho inverso, né, o Joadson, não sei se ele está aí na aula, eu falei, Joadson, isso eu fiz esse ano. Eu falei, Joadson, eu vou abrir mão de alguns trabalhos, alguns projetos, eu vou receber menos dinheiro, só que eu vou viver o meu propósito. Eu vou viver aquilo que Deus falou para eu fazer, né, e que eu estou postergando há algum tempo. E depois que eu vi e desenvolvi isso e comecei a viver isso, as coisas começaram a vir para mim. Eu não precisei ir atrás, buscar. As coisas começaram a acontecer. E tem acontecido desde então. E eu tenho vivido um crescimento, né, tanto na empresa quanto na minha igreja local. Eu tenho visto isso, né, e eu fico muito feliz. A gente cresceu como igreja, né, quase 100% esse ano. Então, assim, fico muito feliz de poder viver isso, né? E eu fico muito grato de poder compartilhar isso com vocês também. E a gente tem crescido como empresa, tem amadurecido como empresa. O Vitor está aí também, tem me ajudado bastante nesse processo. E B2B também tem me ajudado muito aí nesse processo, né, de como crescer como empresa. E aí eu quero finalizar, então, fazendo uma atividade aqui com você. Quero que você pegue um papel, uma caneta, e quero que você liste. Deixa eu ver se coloquei mais alguma coisa aqui. Não, vamos lá. Liste aí 5 distrações que afetam o seu foco. 5, anota aí, 5. Por exemplo, celular, redes sociais, sei lá, às vezes é o seu marido que te atrapalha, às vezes é a sua esposa que te atrapalha, não sei, em algum momento aí do seu dia. Não sei, mas pode colocar aí, anota aí. Às vezes é aquela pessoa chata que fica te mandando mensagem, não sei, anota aí. Anota aí. 5 distrações, né, que tiram o seu foco. 5 distrações. Anota aí. Então, vou te dar um tempinho aí para você anotar, te dar um minutinho. Celular, redes sociais, coloca TikTok, Instagram, LinkedIn, às vezes série, Netflix, me atrapalha, Amazon Prime, os streams, né? Te atrapalha, coloca aí, anota aí. Beleza. Agora, eu quero que você faça uma pergunta para você. Como que seria a sua vida se você eliminasse essas distrações e focasse no seu objetivo? Como que seria a sua vida se você eliminasse essas distrações que você colocou aí e focasse no seu objetivo? O Bill Gates, não sei quem já viu aqui, o código Bill Gates, acho que tem na Netflix ainda. Eu vi tem uns 2 anos, eu acho, 1 ano e pouco. O Bill Gates, ele sai um período da vida dele, no ano dele, e ele vai para um lugar isolado, ele leva uma mala de livros e ele começa a se dedicar em um assunto específico, começa a ler sobre aquilo, ele lê tudo sobre aquilo ali e depois ele volta para o trabalho dele. Eu achei isso fantástico, eu achei isso incrível. Eu não consigo fazer isso ainda com a minha rotina aqui, não. Mas é um sonho, um desejo. Porque é foco total, sem celular, sem nada. Ele leva a Coca-Cola, aparece ele tomando a Coca-Colazinha dele, né? E leva vários livros, de vários autores. E os mais complexos, para ele tentar focar naquele objetivo e tentar trazer aquilo ali para o negócio dele. E não é à toa, assim, que ele tem crescido absurdamente, né? E ele é um bilionário hoje. Então, assim, o foco, ele traz resultados exponenciais. Então, só que o que nos atrapalha são as distrações. O professor Júnior levantou a mão aí, fica à vontade aí para falar. Eu tenho batido muito nessa tecla do excesso do digital, sendo que finais de semana eu falo, galera, vocês têm que se descontaminar. As pessoas não têm mais contato humano, é só digital, é videochamada, é WhatsApp, é WhatsApp. E a gente deixa de viver. Então, como aqui a gente tem a rotina do sábado é o dia da família, domingo é dia de planejamento e oração, cara, a gente quase nem publica alguma coisa. Quem dirá pegar para acompanhar a rede social. Eu produzo de segunda a sexta, e mesmo assim eu estou diminuindo muito o digital, porque eu vejo que as pessoas estão sem saúde física e sem saúde mental pelo excesso do celular, o excesso do digital.
A gente pega a gente que é da mesma faixa etária, cara, a gente pega um menino hoje de 14, 15 anos, ele não consegue correr o que eu de 37 corro, não consegue fazer a atividade física que eu com 37 faço. Por quê? Porque a nossa geração, a gente tinha uma vida, uma qualidade de vida, entende? A gente era acostumado a jogar bola descalço, aí deu sede de beber água na mangueirona, esperava só ser água quente, ia comer manga no verde com sal. E, velho, a gente viveu, cresceu, desenvolveu. A geração de hoje, qualquer coisinha adoece, entendeu? Sim. Eu E acho eu que já vivi isso, pô, sou a geração nova. Futebol descalço na chuva, manga verde, mas aqui na cidade aí não conta. Entende? Então, assim, eu tô batendo muito nessa tecla lá no digital, que as pessoas têm que voltar mais pro humano, principalmente final de semana. Ah, vamos fazer uma videochamada. Não, cara, vamos reunir todo mundo na casa aí, cada um leva uma coisa, vamos fazer. Sabe aquela que tinha antigamente, Paulo? Que todo mundo ia para casa da matriarca, do patriarca, para almoçar junto. Mesa grande, né? Mesa grande, sabe? Os mais novos pedindo bênção para os mais velhos. Sim. Eu tento ressuscitar isso na minha família. Eu me amarro nisso, eu gosto muito, né? Sempre, a minha família, né? Eu moro no interior do Rio, né? Em Campos. A minha família, parte de mãe, mora em Angra dos Reis. Né? E a gente sempre vai para lá, né? Todo ano. Depois que eu casei, eu perdi essa prática. Né? Mas eu me recordo quando criança, né? Família cheia, todo mundo, aquela celebração de Natal. Isso é maravilhoso, é o clima natalino. A gente está chegando nesse dia, né? Então, assim, isso é maravilhoso. E como o professor Júnior falou, a gente tem perdido essa prática. E eu quero deixar algumas atividades aí, o professor Júnior já citou uma delas, né, que você desliga as notificações, né? Coloque limite de tempo. E assim, se a gente for ver, tem uma série não, um documentário, eu não vou lembrar o nome agora, mas fala sobre essa dependência do digital, né? Putz, esqueci o nome agora, não vou lembrar, mas provavelmente vocês já devem ter assistido no Netflix. E fala sobre essa dependência do garoto, que o garoto tem, né? Conta a história de um garoto, adolescente, fala dessa dependência que ele tem nas redes sociais. O garoto fica ali, parece um zumbi, né, nas redes sociais. Então, assim, desligue as notificações por um tempo. E aí aparecem os próprios criadores do rolo infinito, das redes sociais, eles falando sobre que eles não fazem isso com os filhos deles. Eles não deixam os filhos deles, eles colocam limite de tempo para os filhos deles usarem as redes sociais. Os caras que criaram as redes sociais. Olha que louco isso. Então, assim, a gente precisa ter uma consciência, porque isso está nos trazendo perda de foco. Então, desligue as notificações, coloque limite de tempo, faça uma desintoxicação digital. Todo ano eu faço isso. Eu fico um período de um mês sem Instagram, apago o Instagram, tô nem aí o que vai acontecer depois. Eu tenho aqui as minhas outras fontes de renda. Então, assim, faça essa desintoxicação digital. Vai viver o humano, que o professor Júnior falou, vai viver, vai ter contato com sua família, com os amigos, liga para alguém, troca uma ideia, isso faz toda a diferença. Isso te traz mais criatividade. Tenha um sistema de gerenciamento de tempo, tem vários hoje, Notion. O Vitor é especialista aí nisso. Tem um Notion. Desenvolva o seu, eu desenvolvi o meu aqui. Quem quiser também tá lá no grupo da comunidade. Tem acesso de forma gratuita. Então, assim, tenha um sistema de gerenciamento de tempo para você saber o que você precisa fazer naquela semana ali e você vai ter mais foco. E ler esse livro é a única coisa. Né? Esse livro, ele me deu muita clareza e eu criei algumas metodologias a 3R foi uma delas, e outras também a partir desse livro, a única coisa. Então, assim, o livro que você está lendo, cara, você provavelmente vai ter atitudes daquele livro, se você colocar ele em prática, né? Obviamente, você não pode também ficar ali um obeso literário, né? Então, você precisa ler o livro, aplica aquele livro, que faz toda a diferença, você já está acima da média. Você já está acima da média. Né? O brasileiro tem em média hoje aí 2, 3 livros por ano. Se você ler isso, aí você já está acima da média. Então, você já está lá na frente. Então, assim, algumas atitudes aí eu fecho aqui lendo com vocês Colossenses 3:23, que diz assim: tudo que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. Então, assim, tudo que vocês forem fazer no negócio de vocês, tenham em mente que vocês estão fazendo para Deus. Então, deem o seu melhor. Beleza? Muito obrigado aí pela oportunidade. Espero que vocês tenham gostado bastante dessa aula. Pessoal, alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta para o mestre? Quem quiser acrescentar alguma coisa aí também, fique à vontade. Vou parar aqui a gravação.